tô muito desses avançados aí de 240, 140 para poder testar. Porque essa placa de vídeo aqui minha tem suporte. Bora para a forja, se escute, 1% ao dia, somos todos sonhadores e hoje vivo da arte do código. Vamos dar uma olhada aqui no OLX e ver os monitores. E checkpoint feito, minha forja. Mas foi bom conversar, rapaziada. Que coisa da hora. A gente fez a documentação já pra vocês também. Precisa demora um pouquinho mais, mas é importante ter registrado isso e tentar ajudar a comunidade brasileira, ainda mais sobre esse assunto multiplayer, né, galera? Que, querendo ou não, não tem muito assunto, muito conteúdo sobre isso em português e de forma mais explicada. A gente vai tentando aprender e tentando entender e conversando, trazendo um pouco mais dessa opção pro ritmo de construção. Então vamos lá, galera. Já deu tempo de vocês baixarem o template que você quis, tomou as suas decisões. A gente vai estar fazendo 2 exercícios, são a quest de hoje, que vai ser a quest level 6, onde primeiro a gente tem alguns objetivos, que é estudar e entender um pouco mais a fundo sobre enumerators, porque no último exercício, que foi o cubito do level 3 ao level 5, a gente fez ele spawnar em diferentes... Calma aí, deixa eu abrir a documentação aqui. Fiz a documentação para isso mesmo. Eu só fechei ela. Então, temos assets para vocês estarem baixando lá. Temos a lógica, parte dela. E toda a questionamentos que a gente vai fazendo aqui em live sobre esses assuntos que a gente vai estar tratando nessa documentação desses exercícios. Brave. Então aqui, minha forja, a gente colocou o link no nosso Discord. Caso você julgue oportuno e queira participar da nossa guild ou estudar junto com a gente fazendo esse exercício, vocês vão ter acesso aqui no nosso Forja Assets, todos esses materiais que a gente vai criando ou pegando em bibliotecas que podem ser disponibilizadas gratuitas. A gente sempre vai estar avisando, né? Mas grande parte são assets personalizados que a gente vai fazendo e compartilha com vocês, assets exclusivos para vocês. E tá aqui, né? A gente já soltou a nossa documentação, onde vocês vão ter acesso à regra do jogo. Depois embaixo vocês vão ter acesso aos assets. Depois embaixo vocês vão ter acesso ao fluxo da timeline desses exercícios que a gente está criando, mais para conseguir o que? A minha ideia é tentar trazer como se fosse a nossa escada aqui do Escalidrão, subindo a cada dia que passa, mas cada um conseguir acompanhar um pouco o contexto dessa criação e dessas evoluções. Lembrando que estamos estudando, estamos aprendendo juntos, então importante é o que importa, né, Forja? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários que a gente vai estar colocando também na nossa documentação e incluindo o seu nome aqui nessas documentações, porque você vai fazer parte dessa jornada construtiva e você merece crédito por estar participando disso. Futuramente a gente vai estar pretendendo fazer provavelmente algumas recompensas na vida real para quem estiver participando e juntando esses pontos que a gente vai estar juntando na nossa quest. Talvez, se Deus quiser, esse plano vai conseguir dar andamento a partir de quando a gente bater nossa primeira meta de 1000 inscritos, galera. As referências
que são o quê? As documentações onde vocês vão ter acesso na Epic ou em algum artigo explicando alguma coisa. Fora isso, nesse exercício de hoje, a gente vai estar justamente aqui, ó. Esse foi o de ontem. Da última live não, da última live do Cubito, level 3, depois o level 4 e o level 5, onde a gente fez o spawn e desses cubos, tanto do nosso... Deixa eu chamar o cachorro belga, calma aí. Não, é esse daqui, esse cachorro belga aqui, ó. Tá tudo bem. Eu sempre chamo de cachorro belga todo mundo. Ó, temos o nosso cachorro belga que é o nosso server. E temos o nosso cachorro belga. Cachorro belga não, vamos dar um nome pro nosso matchup. E temos o nosso cliente, que depois eu vou dar um nome pro nosso matchup. E o que acontece? A gente tem que fazer primeiramente, nessas primeiras lives, na primeira a gente ensinou e conversou sobre a comunicação e o como ela afeta e constrói cada modo de jogo, single player, multiplayer em diferentes instâncias, se é peer-to-peer, se é em host, se é conectado no servidor, se é em instância. A gente abordou essas construções em forma teórica e também construímos isso no C++, conectando com o server da Steam. Foi muito top essa live. Mas, a partir disso, a gente foi para outras etapas um pouco mais para baixo também. Para quê? Para interpretar e entender um pouco mais sobre essa construção das variáveis, dos valores, dos acionamentos, testando as configurações de forma que a gente não só acione por acionar tal botão, mas entenda o porquê tal botão está sendo acionado e o que impacta esses acionamentos. Então, esses valores, essas variáveis, essas interações, eu fiz questão de tentar explicar da melhor maneira possível dentro do conhecimento que eu ainda tenho, mas que eu ainda vou estar aprendendo cada dia que passa e evoluindo esse entendimento junto com vocês. Então, enjoy the road, the goose, the code, enjoy the road. Quando acontece, só para dar uma recompilada para quem vai chegar agora, quando acontece um evento, né, de, por exemplo, cachorro belga matou um matchup, dependendo do tipo de jogo ou até mesmo do comportamento dessa comunicação, ela influencia na ordem e na hierarquia que a gente vai estar fazendo de acordo com cada caminho que a gente vai estar tomando entre essa forma de conexão. Quando a gente tem uma conexão onde ela é direta, P2P, a gente tem o que? A informação que ela não necessariamente precisa ser comunicada do cliente para o servidor. E acho que o problema mais complicado seria as outras coisas do mundo que interagem com esse cliente, tá ligado? Porque essas coisas teriam que estar sendo replicadas para avisar o servidor e sincronizada. E no nosso no server, né, que eu estou estudando um pouco sobre criação de server. Então, justamente, é importante a gente ter um entendimento muito, muito, muito claro e bem absorvido sobre essa base. Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque, cara, existem erros que acontecem por causa dessas etapas que pode custar milhões para a empresa. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Teve a duplicação de item no servidor do Ragnarok, anos e anos rodando, acontecendo duplicação de item, uma falha do servidor em Mohawk.
Então, quando ele soltava o item na cidade, depois ele saía da cidade e voltava, o item ele não tinha saído do inventário. Então ele meio que voltou pra cidade, mas tinha 2 itens, o que tava no chão e o que ele voltou da cidade não tinha. Não voltou, tá ligado? Não computou que o item saiu do inventário dele. E o que acontece com isso? Continua esse bug até hoje. E é o que é? A comunicação dessa sinalização entre o server e o cliente. Onde o cliente ele age sem essa autorização ser corretamente conferida pelo servidor. E veja a importância que é a gente entender, mano, muito a fundo sobre as coisas base também. E o porquê de cada coisa, porque por mais que às vezes as coisas podem acontecer sem que a gente queira, é uma coisa. Porque bugs acontecem. Mas a partir do momento que tem uma comunidade inteira falando de um problema, que tem um negócio rodando a mocota, tá ligado? A gente jogava Ragnarok quando foi lançamento, com o CDzinho da banca, tá ligado? E provavelmente esse bug tava lá desde esses tempos, tá ligado? E até hoje os caras não consertaram. Vários desenvolvedores já falaram sua opinião sobre esse assunto. E até mesmo os hackers. E até mesmo falaram, tá ligado? E o bagulho é louco, né? O bagulho é louco. Então, não satisfeito com esse bug no Ragnarok global, tem ele também no Latam que lançou recentemente, se eu não me engano. Eu não tenho certeza porque eu não estou jogando Ragnarok Latam, mas se eu não... E imagina o como que isso impacta, afeta a economia do jogo e os objetivos que a gente tenta trazer como uma progressão saudável para o jogador tentar apreciar o jogo, a imersão, o que você quer, tá ligado? O grind, mano, do RPG é a parte onde, na teoria, a gente também consegue trazer o valor à nossa conta e o nosso personagem de forma tanto... nos números, nos valores, mas de forma intrínseca também, quando a gente vê a própria evolução do personagem. E isso é interessante, esse pensamento, né? E essa dualidade. E acontecer essas coisas por tanto tempo, tá ligado? É um negócio que me deixa um pouco maluco, tá ligado? Alguns posicionamentos de grandes corporações. E o que eu posso fazer? Posso estudar. Eu posso estudar para tentar não cometer esses erros. E se um dia eu for cometer, pelo menos eu vou aprender, tentar aprender, entender e consertar, né, mano? Porque não bate na cabeça as coisas acontecer da forma que aconteceu e, sei lá, vou caçar borboleta aqui, calma aí. E foda-se, tá ligado, mano? Então, mano, sei lá, resumindo, vai com calma, sem pressa. Tenta entender, mas sabendo que cada exercício, cada tentativa, você tá forjando um pouco mais esse entendimento, tá ligado? Então, é meio doido. Então, bom, brisei bastante aqui. A gente foi longe agora, mas eu só quis trazer um contexto da importância que é a gente tentar entender essa base bem estruturada da comunicação entre o server e o cliente. Então, a princípio, onde o nosso cliente, Machoke, ele vai lá, pum, cachorro belga matou o Machoke. Ele faz o quê? Se for o servidor, ele vai pegar essa informação e já vai distribuir para todos igualmente. Vamos pegar outro player. Player 3. Tem que dar nome pra ele também. Ah, já. É o canarinho. Tem o canarinho, o Machoke e o cachorro belga. O cachorro belga é o server. Machoke, player 2. Player 1, né? Porque o server conta como 0. Então, na teoria, ele é o player 2, player 3.
que acontece se o servidor matar isso? Ele vai passar essa informação tanto para cá quanto para cá simultaneamente. O que acontece se o Machoke matar o cachorro belga? O que acontece se o Machoke não matar o cachorro belga, mas matar o nosso canarinho? Qual que vai ser a diferença entre essa comunicação? Existe uma diferença entre essa comunicação? Então, se for diferente, por que ela é diferente? Basicamente, ela tem diferença tanto no tempo que a composição pode trazer na latência da resposta que é dada, porque essa ordem de direcionamento de execução, ela está diretamente ligada a essa resposta que também tem essa execução. Ao mesmo tempo que a gente tem esse problema da sincronização, não problema, mas tem esse fator que no caso do Ragnarok se tornou um problema da sincronização da informação. Então, o servidor, ele é o responsável por fazer essa sincronização, mas ele não é responsável por saber que tudo está acontecendo. Ele é responsável, mas só que ele não sabe por si só. As coisas têm que ser avisadas, têm que ser sinalizadas. E é por isso que tem o Signaling Server. A gente conversou mais sobre isso, mais a fundo no Construct, na live de Pong, recriando Pong com vocês. Então, caso você queira saber mais a fundo sobre esses assuntos de comunicação, essa parte teórica, você pode estar entrando naquela live que ficou da hora. Outra coisa também que eu posso estar comentando aqui para vocês antes da gente estar iniciando isso é o que? É que justamente a informação onde o nosso player 2, Machoke, ele morreu porque Canarinho matou ele. Nosso cachorro belga, ele vai receber essa informação ou o Machoke que morreu vai receber ela primeiro? O que vocês acham? Se a gente faz essa comunicação direta entre player 2 e player 3, isso daí gera uma quebra de sincronização entre todos os jogadores. Imagina isso acontecer em escala. Então, a partir do momento que isso daqui desincronizou com esse daqui, os eventos que esse jogador for fazer e afetar o mundo com os objetos que estão sincronizados, vai ser reagido, mas só que ele não vai entender nada. Então, vamos supor que, pô, do nada você toma um headshot, olha pro lado, não tem ninguém. Mas o cara tá ali. Então, o server sabe que ele tá ali, mas os outros caras não. Então, o que acontece no caso dessa comunicação ser bem sucedida entre o servidor, primeiramente? Ele gera o quê? Quando tem aqueles... Quando você tá jogando LOLzinho, aparece tal pessoa lá foi banida, foi detectado com hack. O server detecta essa informação que tal cliente está utilizando o cheat e antes de mostrar para tudo, ele que vai ser responsável para receber essa informação e depois passar para todo mundo. E só aí que esse carinha vai estar sabendo que isso aconteceu, junto com player 2, player 3, player 4, player 5. Então, quando a gente quebra esse acionamento, esse comportamento para fazer com que esse cara seja o garçom da mesa, para ele trazer a comida na hora que ele quer, para quem ele quer e para quando ele quiser, é mais ou menos o que a gente tem que sinalizar com as informações relevantes. Cada escopo, cada projeto, sua regra, cada regra, o seu jogo. E essas só são algumas abstrações que eu ando tendo sobre esse assunto. Então, faz sentido isso que eu falei pra vocês? O que vocês acham? Vocês conhecem mais algum caso sobre replicação ou sobre isso nos jogos, que nem o Ragnarok, que vocês queiram comentar? Mas é interessante, né? A gente conhecer. Lembrando que tudo isso é só minha opinião, galera. Estamos estudando, estamos aprendendo, forjando cada noite que passa. E o pensamento, ele é construtivo, né? Exponencialmente. Então, a gente vai aprendendo cada dia que passa ainda mais. E ajustando, modulando.
transmutando esses pensamentos. Bom, última live foi o exercício de multiplayer, né? Não a última live, mas a última live de multiplayer foi os exercícios do spawn, onde a gente spawnou os cubos, os cubitos, entre o cliente e o servidor. Tanto o cliente quanto o server, eles conseguiam spawnar o cubo, depois eles conseguiam trocar essas plataformas de spawn e a informação ser sincronizada. Então, a gente continua, porque a gente ainda está nessas etapas iniciais onde essa informação é um fator crucial para um entendimento mais claro, para evitar tudo que eu falei ali nesses cases. Então, aqui a gente vai estar estudando dessa vez um pouquinho sobre enumerator. Os enumerator, primeiramente a minha perspectiva, depois a gente lê ali. A minha perspectiva é o que? São basicamente uma forma de organizar as nossas variáveis sem que eu precise chamar uma por uma. A gente consegue chamar um coletivo, mas isso não é um array, Johnny? Não, não é um array, é diferente, porque a gente forma ele como se fosse uma lista. Então, resumidamente, ele é uma lista. Para que a gente quer uma lista, Johnny? A gente quer uma lista para conseguir definir determinadas classes e comportamentos. A tal actor, a tal item, a tal personagens e a tal sistema. Os enumerators, eles servem justamente, além da gente... Eu gosto de brincar com as palavras... Johnny é meio maluco mesmo, e eu já expliquei pra vocês na última live, falando sobre o sistema, sobre o estado do player e essa comunicação entre esses estados, chamando a Boolean Gang. Então, o que acontece? O enumerator, ele é uma forma da gente conseguir setar várias booleanas dentro de uma lista. E a gente chama essa lista depois e depois referencia esses acionamentos de acordo a tal especificidade, sem que a gente precise chamar node por node, tipo variável por variável booleana. Já chama um pacote todo, tá ligado? Então é o combo, tá ligado? É o combo da balada. Não, o combo da balada é o structure, pode ser. Tô brincando aqui, mas ele compõe e traz não só uma informação de um indivíduo, mas pode se trazer de um conjunto. De múltiplas variáveis para justamente tentar definir uma classe, um direcionamento a elas. Isso daí eu vou tentar deixar um pouco mais claro conforme a gente for fazendo um exercício, e é apenas a minha perspectiva. Caso você queira complementar, adicionar ou questionar essas reflexões, seja bem-vindo, porque isso tudo só eleva e transforma a forma que a gente consegue enxergar as possibilidades dessas ferramentas. Caraca, pra ver isso aqui. Então, agora a gente já tá aqui. O que são enumerators? Eu já expliquei a partir da minha perspectiva e o porquê usar. A gente falou sobre esses dois assuntos que são importantes, pelo menos se questionar, entende? Pelo menos se questionar, ou minimamente conhecer. Caraca, quanta coisa embaixo de quanta coisa. Então, vamos lá, galera. Exercício de hoje é justamente
a gente tentar treinar essas comunicações ao invés de booleanas com o nosso querido enumerator. A gente colocou aqui para vocês a documentação para vocês terem acesso a a API e as formas que são conectadas aos enumerators, que são várias, né? São várias aqui, ó. Enumerator, todos os tipos de enumerator. Ó, olha a lista. Olha as possibilidades. Cada um desses daqui é um componente que chama várias outras funções específicas. Então, é um campo grande de exploração, mas ao mesmo tempo, entendendo um pouco sobre a base, a gente consegue se guiar a partir dos outros também. Cada uma com a sua nuance, mas de certa forma fazem parte do enumerator por si só. Respeitam essa estrutura dele. Então, no tipo actor, que é onde a gente possivelmente poderia setar diferentes tipos de item. A gente tem poção, a gente tem a espada, a gente tem diferentes tipos de item no jogo com diferentes finalidades e propósitos. Isso daí pode ser feito com booleana, isso daí pode ser feito com enumerator, isso pode ser feito com arrays, pode ser feito com structure, pode ser feito com o que você quiser de acordo com o seu escopo. Sempre vou bater nessa tecla. Mas com o enumerator, a gente consegue, com um pouco mais de dinâmica, chamar o coletivo, mas ao mesmo tempo de forma que eu consiga chamar cada node individual. Eu chamo o grupo, mas posso depois trocar ideia só com esse daqui, tá ligado? Chama o grupo todo, chama a tropa do cachorro belga, aparece a tropa do cachorro belga, meu querido canarinho e o machoque. Mas calma aí, eu só vou falar com o cachorro belga. Eles ficam aqui no cantinho, já volto. Converso com o cachorro belga e passa essa informação. Abstraindo novamente. Então, contexto para todo mundo ficar mais ou menos na mesma página. Caso você queira conhecer mais a fundo sobre esses assuntos de multiplayer, como que é o nosso objetivo, né? Entender cada vez mais a fundo. Seja bem-vindo para estar perguntando ou assistindo as nossas lives criando o Pong, também as outras lives de exercícios que estão vinculadas a essa documentação. Show? Então, com calma, sem pressa, deguste the code, enjoy the road, deixa a sua curiosidade levar a sua criação. E essa é a quest, né, minha tropa? Essa é a quest de hoje. Então, o nosso primeiro objetivo, a gente tá dividindo essa quest em 3 levels. Que seria o quê? A primeira, o contexto. Crie um enumerator que indique diferentes estados de uma plataforma, que seria nome sensorzito. Você pode inventar o nome que você quiser, tá? Fica tranquilo. Essa mesma deve conter 4 tipos diferentes de plataforma. A gente foi fazendo essa documentação agora em live, né? Então, a gente tomou um tempo para fazer esse registro. Mas, querendo ou não, ele é importante pra gente estar... Pra vocês, quem quiser acompanhar, poder ter um começo, um início, um fim, um norte e um contexto para conseguir entrar nessa jornada junto com a gente, independente de quando vocês estão querendo entrar. Se for passar a mocota e a pessoa decidir fazer esse estudo, vai estar ali a documentação, entende? E para mim conseguir fixar essas informações que a gente tá a todo momento bombardeado, porque a gente quer saber, tá ligado? A gente tá curioso. Então, é um processo... Tem um nome específico pra isso, mas eu esqueci. É de... Pô. Depois eu vou lembrar da palavra, fugiu o nome da palavra. Então, vamos lá. Depois, qual que vai ser o nosso exercício?
a gente criar primeiramente um sensor que consiga identificar quando eu estou em forma nula, quando eu estou perto, longe ou médio do nosso determinado item. A gente primeiramente vai ter que fazer o que para chegar nesse objetivo? É saber uma forma de conectar os vetores entre o nosso personagem, cachorro belga, e o nosso item. Ou seja, qual que é a distância disso daqui? Como que eu calculo essa distância, Johnny? Esse vai ser o nosso primeiro exercício da fase 6. Então, o nosso segundo vai ser o quê? Crie um enumerator e apertando as teclas, né? 1, 2, 3, 4 e 5, a gente vai estar alternando entre esses modos de enumerator. Então, ele vai apertar 1, a gente vai ter a detecção apenas quando estiver perto, dentro desse range. Quando tiver 2, apenas quando estiver dentro desse range específico, no caso médio. Pois vocês entenderam, reciprocamente. E a última etapa para essa conclusão de exercício, nossa rota aqui, é conectar a distância que a gente estudou na etapa 1, né? Do level 1 do sensorzito, e depois conseguir fazer ela de forma dinâmica em tempo real, conforme o nosso jogador se aproxima ou não. Isso daí nos jogos é usado pra quê, Johnny? Pra quê? Você nunca foi buscar uma quest e tinha um NPC específico lá no pontinho do mapa, você via o pontinho do mapa e você via que o seu comportamento estava indo pra lá? Essa distância pode ser feita por isso. Essa distância pode ser feita por um monte de coisa. Quando você vai jogar um jogo de corrida e tem aqueles portal que você tem que atravessar, como que ele vai calcular, caso você queira no seu escopo saber essa distância relativa que o seu player está em determinado momento da fase? Tamo aí. Então, aí, mais exemplos sobre o porquê é importante a gente ter mais entendimento e um pouco de prática sobre essa criação. E o porquê que eu tô trazendo esse assunto pra cá, pra justamente praticar, estudar e aprender. Então, eu estou aprendendo, vocês estão aprendendo e estudando junto com a gente. A documentaçãozinha ficou maneira, né, galera? Demos um tempo pra poder começar nosso estudo de forma aplicada aqui. Deu tempo, deu um tempinho, mas querendo ou não, foi que nem eu falei, tá registrado. Quem quiser começar daqui a um ano e estudar, vai conseguir. Então, opção 1, você vai ter a opção de ligar com o seu template base, third person, né? A gente tá usando a Unreal 5.6, mas não influencia qual versão você tá usando. Eu tô usando ela para justamente experimentar, testar cada funcionalidade nova. Esse é o nosso objetivo também. Outra coisa que a gente também tá fazendo é a composição e criação desses actors de primeira instância e já comunicando a criação dessas variáveis no Py em C++, e depois essas vinculações de chamada a gente vai estar fazendo com do prints. Então eu não sei fazer esse fluxo de forma que eu fique 100% satisfeito, tá ligado? E é por isso que eu tô querendo justamente testar, treinar e fazer outras formas de estar resolvendo essas possíveis situações, porque eu não quero fazer uma conexão apenas direta. Isso seria mais fácil, seria muito mais fácil, Johnny. Mas só que eu tô querendo fazer algo modular, entende? Consiga se adaptar de acordo com cada projeto, eu consiga usar isso mais vezes em outros projetos. Então, chegar até essa definição de, pô, fechamos, ficou da hora, essa é a maneira. A gente tem que fazer várias vezes e enxergar de várias perspectivas. E, que nem eu falo, né, a gente tá apreciando, aproveitando a jornada que eu estou enxergando a longo prazo. Então, vamos lá. Quem quiser third person, quem quiser game sample animation, todos os assets estão na nossa documentação. Nossa lógica é mais ou menos a ponta do iceberg da lógica, assim, eu vou estar deixando aqui para vocês
Mas o timeline, para vocês terem um contexto. E aqui eu falei minha perspectiva que eu tenho a partir desses enumerators. Apresentei as minhas perspectivas sobre alguns casos que aconteceram. Agora a gente vai ler essa informação que eu pesquisei, né? Busquei no Google, primeira referência que foi o quê? O Copilot, porque mais prático. Mas vamos ver o que o Copilot fala sobre isso pra gente tentar entender um pouco mais a fundo. Eu só vou pegar uma água e a gente já lê isso daqui com vocês. Muito bom, minha forja. Bom, vamos dando uma lida aqui sobre os enumerators e tentar entender o que significa a partir da informação do Copilot. Aí, Johnny, Fala, Barrita. eu fiz aqui o meu projeto faz umas 2 semanas que eu tô fazendo um projetinho aqui. Agora eu finalizei ele e Coisa com boa. o meu servidor aqui eu vou colocar ele no ar através de um IP local. E se eu conseguir colocar ele no IP local, eu vou pedir pra tu acessar ele, tá? Tu pode acessar ele em live aí? Posso, mas o local não precisa estar na mesma rede pra estar comunicando? Eu acho que não. Eu acho que você Não, pode se acessar. você subir localmente na sua máquina, você vai ter que abrir a porta do seu roteador pra eu conseguir Aham. acessar. Exato, é isso que eu vou fazer. Sim, é isso que eu vou fazer. Aham, é isso que eu vou fazer. Sim, sim. Eu tô vendo aqui, na verdade. Deixa eu primeiro adicionar, fazer as coisas aqui agora. Deixa eu criar o servidor aqui. E aí eu vou vendo. Só me Tá dê um bom. minuto aí. Pode continuar o live de você, só queria conversar mesmo. Beleza. Então aqui, galera, vamos dar uma olhada
na perspectiva das informações que a gente recebeu aqui. A Unreal Enumerators, ela é uma maneira de definir... Deixa eu ligar, não, esqueci. É uma coisa. Esse... Tei. Tive que dar uma atenção. Avante, Vingadores. Vamos lá. A Unreal Enumerators, ou Enums, para os mais íntimos, é uma maneira que a gente define os nomes e os valores feitos por códigos ou renomeados de forma fácil a um montante, ou seja, o conjunto que eu falei. Elas são comumente utilizadas com C++, Blueprints e Unreal Script para representar as coleções que relatam essas constantes. Isso rapidamente escreve e reescreve essa informação dentro dos enumerators, dentro dos enumerators no Unreal, declarando esses enumerators em C++. Eu nunca fiz um enumerator em C++, e aqui a gente vai estar fazendo, eu não sei, a gente vai pensar nessa possibilidade. Vamos ver aqui primeiramente o que passa. Dentro da Unreal, os enumerators são declarações usadas como enum macro para fazer ele acessível dentro da Blueprint no Unreal System. Aqui tem uma representação do código. Vamos lá. Enum para a gente chamar o que? A categoria desse item, que é enumerator. Se eu quiser chamar uma função, não vai ser o enum, vai ser o que? S-function. Se for string, f-string. Então, tudo tem a sua classe e a sua suposta biblioteca de eventos que estão correlacionada a essa classe. Quando a gente aciona pelo C++, a gente normalmente tem alguns elementos que a gente tem que estar adicionando ele manualmente à biblioteca no nosso código. Para falar assim, primeiramente, a existência dessa biblioteca e o reconhecimento desse actor, e segundamente, porque você quer chamar específicos valores ou funções que estão vinculadas dentro dessa biblioteca correspondente a esse actor que você está adicionando. Aqui no enumerator, a gente utiliza o enum. E aqui a gente tem, entre as aspas, o blueprint type, que é basicamente a forma que esse enumerator vai estar sendo apresentada para o editor ou para o código. Quando a gente estava fazendo as variáveis, a gente vai estar fazendo a variável com vocês durante essa primeira etapa,
Não muito, porque a gente quer fazer o Actor Pi de forma bem aberta, para depois a gente ir restringindo essas informações e essas classes de acordo com os seus eventos necessários. Que nem eu falei para vocês na última live. A gente tem diferentes tipos de item no funcionamento de um jogo e a mesma forma, para ser exato, é diferente, mas cada escopo é um escopo. Como é a forma que eu tô pensando? Pô, isso é item, isso é item, isso é item, isso é item. Por que não fazer um item que comunica esses valores que são correspondentes e semelhantes e iguais ou que alteram essas propriedades? Sabendo que ele existe dentro de todos, mas além de eu fazer a releitura dessas informações múltiplas vezes a cada actor que spawna, não, ele já vai estar salvo na raiz do projeto. Por que que você vai fazer isso, Johnny? Porque isso ajuda o quê? A otimização. A otimização, por mais pequena que possa ser, só de você fazer as variáveis dentro já ajuda. E cada vez mais que a gente vai trazendo para o C++, a gente vai tentar trazer mais otimizável. E isso daí é um processo que é bater a cabeça no teclado, não tem jeito. Esse é o hack. É bater a cabeça no teclado umas 3 milhões de vezes. Aí você desbloqueia esse hacker. E vai aprender. Mas o fato é que, independente do quanto você vai estar construindo em C++, o que você construir, você já pode ter um pouco, se ele abrir, né, porque ele só abre o projeto se tiver tudo compilado certinho, já vai estar mais otimizado do que você fazendo só a criação em Blueprint. E depois os actors filhos, porque a gente tem o quê? O actor principal, que é o actor pai. Mas que nem eu tava falando, você tem vários tipos de item, por que não ser apenas todos esses tipos de item? Então temos aqui o skatinho, que pode ser justamente, sei lá, a montaria, né, mobilidade do nosso player. Temos também a arma que vai ser vinculada a esse player. Temos também o drop que vai ser vindo desses monstros. Tal drop vai ser o que? Vai ser um drop raro, vai ser um drop... Entende? Olha quantas possibilidades e que a gente tem quando a gente fala da comunicação. E isso olhando apenas do ponto de vista, não da vista do ponto. O que, que eu quero dizer com isso? É que isso daqui é sem olhar o quê? Que outros agentes, NPCs, reações, sistemas, skills, acontecem vinculado diretamente junto, em conjunto e sincronizando essas informações com o item, né? Então, como que eu posso resumir isso daqui para vocês? Então, justamente, a gente faz com que esse actor pai que carregue pelo menos essa informação do que todo item ele tem o que? Ele tem, se for um item, no caso dessas classes, né? Todos têm uma coisa em comum. E o que, que é esse gatilho em comum? É a interação. A própria interação, né? Tem que saber quando ele está interagindo ou não. Só de ter isso daí já é uma pequena informação? É uma pequena informação. Mas você faz essa informação em todos? Pode fazer porque, nesse caso, julga oportuno. Qual seria um caso que não julgaria essa informação entre eles? Pô, pra que eu vou querer saber a partícula da bola de fogo do meu dinossauro e passar essa informação pra minha pedra? Pro meu minério, pra minha mesa de craft? Tudo depende do seu escopo, né? Então, percebe que a gente tem essa nuance e essas possibilidades de comunicações entre diferentes cenários e a parte começa a ficar tão profunda que às vezes é muito fácil da gente se perder no meio de muitas possibilidades, porque
O dinossaurinho já tem o seu sistema, que vai ter vários outros sistemas, tirando a inteligência artificial, tirando sistema de combate, tirando sistema de vida, tirando o sistema de... E isso daqui tem que estar ligado com o item, caso você queira que você consiga melhorar o seu dano junto com a espada que você tá usando, supostamente. Então, é fácil da gente se perder nessas nuances. Então, o que eu decidi, né? A gente... Aqui em live eu tô vou tentar restringir um pouco mais esse assunto a exercícios práticos, né? Pra, com calma e sem pressa, a gente tá aprendendo esses acionamentos e essa construção da maneira que eu falei, com os objetivos que eu falei, né? O motivo também tá aí, foi dado. Tantos casos do porquê é importante a gente ter essa base bem consolidada na nossa mente, porque a tua criação, nesses primeiros contatos de criar um projeto, é apenas você que vai conhecer e ter a real dimensão e possibilidade desse escalonamento do mesmo. Então, anote, registre os seus pensamentos, a sua evolução, porque você vai ver que isso muda o fluxo de raciocínio e de criação, porque você consegue olhar em diferentes perspectivas entre o ponto de vista e a vista do ponto, meio que de forma simultânea, geral, assim. Isso é importante pra gente se guiar e tentar não se perder nessa curva de criação que eu tô justamente falando pra vocês, né? Então, tá aí algumas dicas quentes que eu julgo ser importante, que levaram alguns anos pra serem reconhecida a partir da minha própria perspectiva e falar, pô, isso tá acontecendo, mas por que isso acontece? E por que eu vou fazer isso em tal determinado momento? Para que essa classe vai ter isso daqui e essa daqui não vai ter essa informação? E é justamente isso, né? Fazendo essas práticas e essas nuances entre esses funcionamentos de acordo com o seu objetivo principal. Faz sentido isso que eu falei? Tentei explicar um contexto sobre essa construção do multiplayer para caso vocês estejam começando também, que nem a gente está começando essa jornada de entendimento do multiplayer e do C++, e das formas múltiplas, né, junto o C++, multiplayer, blueprint. Estamos fazendo um mix aqui porque segunda-feira a gente estuda motion match, terça-feira a gente estuda sistema, quarta-feira a gente estuda lógica. Então a gente vai conversando de uma maneira que tenta fazer com que a nossa curiosidade, dentro dessas perspectivas, se encontrem em vector equilibrium para conseguir fazer um exercício prático, né? Tentar trazer algum exercício prático entre a lógica e a criação. O mundo ganha sensação. Então vamos juntos. Tem alguma dúvida, Forja? Faz sentido isso que eu expliquei pra vocês, galera? Eu espero que eu tenha conseguido expressar um pouco essa perspectiva aqui. Tem algumas coisas que a gente é meio difícil de dar, tipo, pô, esse estalo que define o fluxo de criação, tá ligado? E a gente encontrar esses fluxos em nossa criação e depois tratá-las, tipo, pô, definimos essa caixinha aqui, ó. Isso daí é muito da hora, mano. É, tipo, né, a questão de dopamina, pra você se manter engajado e estudando. É um negócio que você fala, pô, então isso é tipo um eureka. O negócio é muito da hora. Então vamos lá. Aqui a gente tá fazendo justamente a declaração, acionando o gatilho. E depois aqui a gente faz o quê? A criação da classe do enumerator. Ali a gente chamou o quê? O ajuste para tá comunicando com a Unreal e a forma que a gente vai estar manipulando esse valor dentro da Unreal.
Então, aqui embaixo a gente tem a criação desse valor. A gente falou, ó, Unreal, eu quero manipular isso daqui dessa maneira. Aí você vai ter que falar o quê? Pá, mas o que que tu quer manipular? Cachorro belga. Fala pra nós. Ah, eu quero manipular um enumerator da classe específica. Então a gente faz justamente, ó. Tá vendo esse eCharacter State? O que é esse eCharacter State? Tá justamente na documentação que a gente deu um trabalhinho, gastamos algumas horinhas pra tá montamos, mas a minha motivação é a gente entender e aprender cada vez melhor, né? Cada vez mais a fundo sobre código, sobre arte, sobre criação, sobre projetos, sobre tudo isso. Então, justamente, né, temos as nossas classes aqui das APIs. E o que que tem aqui, cara? Qual que é o nome daquela lá mesmo? Então, a gente buscaria a nossa classe referente que a gente está querendo utilizar. Como? Johnny já fez a pesquisa, a documentação, bonitinho, vocês já sabem qual é. Mas, aqui a gente tem esse Unit 8. Eu não tenho certeza absoluta sobre isso, mas eu acredito que isso influencia no peso do projeto, tá ligado? Do mesmo jeito que a gente tem, sei lá, o valor sendo calculado entre o que seria uma string e o que seria um character, né? A string, se eu não me engano, ela calcula 16 bits ou 32, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um dos dois. Enquanto o character, se eu não me engano, é 8 bits. Eu não tenho, deixa eu confirmar aqui. Aqui, ó. Acho que a gente encontrou a informação. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos ler. A gente tá... A fonte é Stack Overflow. Tamanhos das variáveis. O querido respondeu ali. Ele falou o seguinte. C++ não tem... mas também apenas da memória estática automática e dinâmica na memória. Isso implementa com as dependências das peculiaridades detalhadas sobre o sistema compilado. A string é um objeto que tipicamente é armazenado automaticamente na memória, até que eles fiquem threads stack, a menos que explicitamente alocado de forma dinâmica para o uso dessa memória. Esses operadores com strings recebem as classes ou estruturas que são alocadas numa nova, mas isso não se torna novo automaticamente, fazendo com que a memória apenas esteja rolando no background de forma dinâmica. Nesse caso, o size of string a gente fez isso em C++ também nos exercícios. A gente precisa voltar a estudar C++ base, mas eu tô focado um pouco mais nessa etapa do
da Unreal. Depois a gente vai voltar a fazer mais uns exercícios de C++. O número de bits que estão alocados para essa memória no total são 28. Eu falei quanto? 32 ou 28? Eu falei ou 26? Eu não tenho certeza, mas falei por aí. É dessa dependência na string, em peculiaridade, mas também o size of string desse objeto fixa ao componente em tempo. E isso não carrega em tempo real, apenas quando os personagens estão armazenados dentro dessa informação dessa string. A string é um componente que é usado comumente e alocado de forma dinâmica, a menos que a gente tenha o tamanho querendo implementar com um tamanho menor que seja implementado para uma otimização, alocando esse tamanho para sempre ser capacitado pelo o livre sobrecarregamento da alocação da string. Mas, enquanto a capacidade for acima do que a string particular, implementa a implementação decidida. E enquanto a capacidade pode crescer, ela pode ser adicionada. Mas isso cresce até o tempo determinado dessa implementação. Tá, faz sentido. Então, basicamente, cada memória, cada valor tem o seu peso. Quando a gente está criando um jogo, um projeto, a informação sendo passada, ela roda dentro da memória RAM e depois só vai ser armazenada quando a gente colocar o save. Quando ela está em acionamento, por a memória RAM ser uma memória uma memória volátil, né, no caso, ela se perde se a gente não salvar. Ela está acontecendo ali em tempo real, naquele momento. E por isso que a gente tem que o quê? Fazer o ponteiro ou referenciamento desses locais que a gente quer que essa memória seja processada. Então, essa é a minha perspectiva em cima desse comentário que a gente leu aqui, para estar entendendo um pouco mais a fundo sobre essa possível construção. E a gente adicionou algumas coisas a mais aí nessa brincadeira, porque é o que eu falo nas músicas, né? Debug, teste, aprende, crie. Então, a gente está debugando aqui, entendendo o que está tentando acontecer, tentar entender, né? Mas agora, de fato, aquilo foi a minha opinião. Eu quero saber se... What the fuck it is? Vamos ter certeza, né? Agora. Porque eu não tenho certeza se esse Unity 8 é referente a isso daí. Mas eu acho que é sim. Não a isso, mas semelhante a isso. Aqui, o Unity 8 no tipo C é uma assinatura em 8-bit, integrado como sempre e armazenando esse valor do 0 ao 255, onde usado de forma pequena gera uma pequena positiva eficiência. Com isso, o código snippet demonstra que está sendo declarado com a Unity 8. Tá, show de bola. Então aqui ele já fez a declaração. Então, que nem eu falei, né? A minha suposição estava certa. A mesma linha de raciocínio